Nesse momento vamos estar então compartilhando a Santa e Sagrada Escritura do Senhor. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês, os irmãos estão aqui, você que está na sua casa, pode sentar bem confortável aí no seu sofá, na sua poltrona, fique bem à vontade aí, pegue a sua Bíblia e junto com a sua família, ou se você estiver sozinho, mas com atenção, com cuidado, lembrando que estamos cultuando a Deus e Ele é santo e nós devemos ter reverência a Ele. Abra sua Bíblia então, vamos continuar a exposição, a série de pregações em Filipenses no capítulo 4, tratando sobre o tema que é combatendo a ansiedade. Filipenses no capítulo 4. Semana passada vimos o versículo 6 de Filipenses, hoje vamos ver então o versículo de número 7. Filipenses, no capítulo 4, versículo 7. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Que texto lindo, né? Esse texto a qual nós estamos já no segundo versículo dessa série, que vai ser, provavelmente vão ser nesse mesmo texto que nós estamos vendo, do versículo 6 até o versículo 9, provavelmente vão ser 3 pregações e nós estamos na segunda, vendo então o versículo 7. O versículo 6, então, a gente viu algumas coisas nele, teve como título da ansiedade até a fé, da ansiedade à fé. Nós vimos então algumas coisas no domingo passado acerca disso e talvez algumas pessoas que estão assistindo não viram. Então eu vou estar repassando algumas informações, porque o versículo 7, você alcançar o que diz no versículo 7 depende do que você aprendeu e faz com o versículo 6. Se você pratica o que diz no versículo 6, então logo você chegará ao versículo 7. Então, para que você entenda um pouco sobre a carta, um pouco sobre o apóstolo Paulo, a essa igreja, um pouco sobre o que a gente viu no domingo passado, a gente vai fazer uma breve introdução para que você não caia de paraquedas nessa pregação hoje. Amém? Vamos então ver alguns pontos aqui. Paulo, ele é o plantador dessa igreja. Paulo, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 e 51, ele passa então pela região da Macedônia e ele planta a igreja de Filipos. Mais tarde só que ele escreve essa carta. Por volta do ano 61 depois de Cristo é que Paulo, então, preso em Roma, você vai ver isso lá em Atos, no capítulo 28, que Paulo estava preso em Roma, e ele então envia cartas às igrejas, e Filipenses é uma das cartas que são conhecidas como cartas das prisões de Paulo. Paulo estava preso então, mas não estava impedido de proclamar o evangelho de Deus, da graça de Deus, e ele escreve essa carta, assim como outras igrejas, a carta aos Efésios, Colossenses, algumas outras cartas que o apóstolo Paulo escreve quando estava preso. O que acontece então que em Atos, no capítulo 15, você vai ver que há um concílio em Jerusalém, logo após a primeira viagem missionária de Paulo. Eles têm que decidir algumas coisas ali que estavam entrando em debate já nas primeiras igrejas. Então é decidido algumas coisas, Paulo e Silas são enviados às regiões, às igrejas que eles já tinham plantado e outras novas, que eles futuramente iriam plantar nessa segunda viagem missionária. Eles saem de Jerusalém e eles começam então a sua segunda viagem missionária, e eles já começa o capítulo 16 dizendo que Lucas, que escreve o livro de Atos, o médico grego, amigo do apóstolo Paulo, ele descreve então que eles estavam orando para ir para alguns lugares e o Espírito Santo impedia. Iam ir para outros lugares e o Espírito Santo impedia. Até que num sonho, o apóstolo Paulo tem a visão de um homem da Macedônia clamando para que eles, então ali que já tinha Timóteo junto, então Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, passassem as regiões da Macedônia. O apóstolo Paulo então e os seus irmãos, os discípulos de Jesus, escolhem ir para a cidade de Filipos. E ali eles começam a proclamar o evangelho. Timóteo estava junto quando Paulo escreve essa carta. Por isso que é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer que ele quer enviar Timóteo, quer que Timóteo chegue com essa carta até os irmãos de Filipos, porque quando Paulo planta essa igreja, Timóteo estava junto com ele. Então, ali acontece a conversão de uma empresária
né? Ali acontece a libertação de uma menina endemoniada que tinha um espírito de adivinhação, né? A Bíblia nos descreve que essa questão da adivinhação é um espírito demoníaco. Depois eles vão presos, então acontece aquele texto belíssimo que a gente lê, mas muitas vezes não tem a mesma prática do que os apóstolos tinham naquela época. Paulo e Silas estavam na prisão e eles foram surrados, foram agredidos, torturados, estavam na prisão e à meia-noite eles estavam louvando a Deus, orando ao Senhor. Então a Bíblia diz que um terremoto sobrenatural treme as paredes daquela prisão, abre as portas e eles são libertos. Mas veja bem, nenhum deles sai de lá de dentro. O carcereiro, pensando que todos tinham fugido, então vem lá e quer se matar porque sabe que ele deveria estar cuidando lá, pensa que todo mundo foi embora, fugiu, mas na verdade ninguém tinha fugido. Então Paulo usa dessa oportunidade para pregar o evangelho ao carcereiro, ele se converte e as pessoas da casa dele também, a Bíblia vai dizer. Então ali começa a igreja de Filipos. Mais tarde, então, cerca de 10 anos depois, Paulo preso em Roma, então começa a escreve e envia essa carta à igreja dos Filipenses, que está ali na região da Macedônia. Filipos, então, é uma cidade da Macedônia, mais ou menos ao norte da Grécia. Ela é uma colônia romana, é a principal cidade daquela região. Vocês vão ver isso lá em Atos 16:12, Paulo falando, Lucas descrevendo, na verdade, isso, né? E ela é a primeira igreja da Ásia. A primeira igreja, na verdade, da Europa, a primeira igreja da Europa é a igreja de Filipos. A primeira igreja cristã que teve na Europa foi a igreja de Filipos. Ali começou a se propagar o evangelho para a Europa. O evangelho que era pregado lá no Oriente Médio, né, agora também chega à Europa e é a primeira igreja da Europa. O objetivo de Paulo nessa carta é agradecer os irmãos filipenses. Você vai poder ver em Filipenses 4, no versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo falando exatamente isso, que ele quer agradecer os filipenses, porque os filipenses desde o começo, ele segue ali no versículo 17 e 18 adiante, ele segue dizendo que os filipenses são os primeiros a ajudarem ele no que se refere a dar e receber. Ele está falando aqui de ofertas. Os filipenses, desde o começo da caminhada do apóstolo Paulo, estão ofertando na vida do apóstolo Paulo, nas suas necessidades, para estar continuando a escrever cartas e as suas viagens missionárias. Estima-se que naquela época, como não tinha papel, era papiro, né? Para escrever uma carta naquela época era mais ou menos o salário de um ano de um trabalhador. Veja que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Então pensa, tinha que ser juntado o dinheiro de um ano de um trabalhador para o apóstolo Paulo enviar uma carta. Deus, sabendo de toda essa necessidade, levantou a igreja de Filipos para estar auxiliando Paulo em suas necessidades, estar suprindo as necessidades de Paulo. E Paulo vai dizer que eles ofertaram mais do que Paulo precisava. Paulo estava amplamente suprido, agora que Epafrodito tinha levado os donativos, as ofertas que os filipenses tinham enviado ao apóstolo Paulo. E a grande verdade, é que é interessante repetir essa parte, como eu falei no domingo passado, os filipenses, as igrejas da Macedônia, Paulo vai falar aos 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, você pode ler na sua casa depois, que as igrejas da região da Macedônia, elas não eram ricas. Eles passavam por diversas tribulações. Paulo vai dizer que era uma severa tribulação que eles passavam ali, e eles eram extremamente pobres. Mas a graça de Deus transbordou na vida deles em alegria e generosidade, que fizeram com que eles ofertassem ainda mais do que os apóstolos precisavam. Eles ofertaram o que podiam, o texto de 2 Coríntios 8 vai falar, e ofertaram ainda mais. Veja, uma igreja que tinha todos os motivos para não ofertar, para estar atribulada, para estar triste, para estar murmurando com o Senhor, era uma igreja extremamente feliz e generosa, ofertando na vida dos homens de Deus, dos pastores, apóstolos e missionários daquela época. Muito interessante ver que a igreja de Filipos, desde aquela época, o evangelho tocou no coração deles, eles seguiam em espírito e verdade. Nessa carta, então, o apóstolo Paulo agradece eles, mas Paulo também aconselha eles acerca de algumas coisas. Aconselha eles acerca da humildade, aconselha acerca da unidade e aconselha eles a respeito dos falsos mestres. É bem verdade que já no primeiro século alguns falsos mestres estavam adentrando na igreja, alguns judaizantes, querendo que o povo voltasse à circuncisão, voltasse às práticas da lei. Então Paulo, ele dá instruções nessa carta também a respeito dos falsos mestres. Muitos pastores, muitos conhecem a carta dos Filipenses
como a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo ele repete: alegrem-se no Senhor. Novamente lhes direi, se alegrem-se no Senhor. E ele ainda diz: repetir-lhes as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. Muitas pessoas acham que essa carta é a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo repete algumas vezes isso. Mas a grande verdade é que esta carta é uma carta escatológica, uma carta que fala a respeito do fim. Paulo repete 10 vezes a respeito da vinda de Jesus nessa carta. 10 vezes nessa carta o apóstolo Paulo fala da vinda de Jesus. É uma carta então de alegria, mas também de extrema esperança e confiança no Senhor. Sejam humildes, sejam firmes, estejam em unidades, estejam juntos, não sejam ansiosos, porque o nosso Senhor Jesus voltará nos buscar e nós estamos seguros nas mãos dele. Nós estamos seguros e confiantes no Senhor, na soberania e no poder dele. É uma carta escatológica que fala da nossa esperança futura. É uma carta que fala da alegria? Sim, mas muito mais fala sobre a vinda do Senhor. Essa igreja que era pobre, extremamente pobre, passava por várias tribulações, o apóstolo Paulo preso, enviando essa carta, mas alegres no Senhor, confiantes no Senhor e não deixando de trabalhar, fazer a obra do Senhor e investir para que ela continue acontecendo. Deus levanta homens e mulheres para isso. Glória a Deus. Na primeira parte, então, no domingo passado, da fé e ansiedade, nós vimos o versículo 6 e hoje vamos dar uma breve repassadinha nele para que vocês entendam o versículo 7. Se você que está em casa não assistiu o domingo passado, você pode procurar aí no Facebook do Ministério, que vai ter o link do YouTube da primeira pregação acerca, então, da ansiedade. E o texto diz assim na sua primeira parte, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: não há nada no mundo, não há nada nas nossas vidas que podem fazer com que nós estejamos andando ansiosos, permanecendo em ansiedade. A ansiedade vai bater, a ansiedade vai vir, nós não somos de ferro, nós não temos o corpo glorificado ainda. A ansiedade vai vir até nós, mas nós devemos encontrar então os meios que Deus nos deu para combater essa ansiedade. Os especialistas dizem que cerca de 80% da população mundial em algum momento vai sofrer de ansiedade. Provavelmente você pode estar sofrendo agora, ou pode ser que ainda sofrerá, ou pode ser que já sofreu. A Bíblia então vai nos dar quais são as armas que nós temos para combater a ansiedade. A ansiedade ela é causada por conta da síndrome do pensamento acelerado. Ela é um vício de pensar. Nós vimos todas essas coisas profundamente no culto de domingo passado, na pregação de domingo passado. É um vício, a pessoa não consegue limpar, organizar a sua mente, ela pensa. O mundo é uma correria, é trabalho, é escola, são inúmeras coisas que nós temos que fazer, as redes sociais, várias pessoas que nós vemos, muita informação, o trânsito, tudo que nós vemos durante o nosso dia, e nós pensamos rapidamente, criamos um vício de não conseguir acalmar a nossa mente e ficar em paz, e então isso resulta na ansiedade. O que acontece então é que o nosso cérebro absorve todas essas informações e acaba, o nosso processador, podemos dizer assim, não consegue processar todas as informações, começa a ficar sobrecarregado e nós não conseguimos organizar, focar nas coisas principais do nosso dia a dia, nós não conseguimos organizar os nossos pensamentos. Muitas vezes, a nossa vida de oração, a gente vai ajoelhar para orar, daqui a pouco a gente já está pensando em um monte de coisa, perdão Deus, eu vou voltar para a oração aqui. E assim é no teu trabalho, assim é na tua vida particular, assim é em todas as coisas que você faz no dia a dia. Você está extremamente acelerado e as preocupações começam a tomar conta. Muitas pessoas não conseguem dormir, muitas pessoas não conseguem comer direito, ou por conta do trabalho, trabalham até mais tarde, então comem mal, dormem mal, porque estão mais preocupados com as coisas dessa vida e acabam se tornando pessoas extremamente ansiosos. O que acontece então é que esse excesso de informação acaba fazendo com que nós perdamos o foco do que é realmente mais importante da nossa vida. A gente não consegue separar o que é mais importante do que é urgente. O que é que eu tenho como mais importante na minha vida e o que é urgente. O mandamento do Senhor então é para que não ficamos ansiosos, e o ansioso então é um indivíduo que apresenta preocupações excessivas, tornando-se uma pessoa angustiada e insegura.
Ou a pessoa ansiosa, ela não tem segurança mais para as coisas que ela vai fazer na vida dela. Ela toma uma decisão, uma atitude, mas já começa a vir o pessimismo na mente. Mas será que vai dar certo? Mas será que é isso mesmo? E a pessoa tenta programar, a pessoa tenta organizar, mas a mente dela acaba destruindo os pensamentos dela, ela não consegue mais organizar nada, e aquilo ali torna ela uma pessoa muito insegura. A ansiedade, então, é uma perturbação da mente causada pelo somatório de dúvidas e insegurança que levam o indivíduo a se tornar ansioso. E nessa parte nós comentamos aqui como pode um cristão estar nessa situação de insegurança. Nós estamos na mão do Senhor. Paulo escreve nessa carta mais 10 vezes sobre a vinda de Jesus. Nós cremos, nós temos certeza da nossa salvação, que o Senhor morreu para nos dar a salvação. Nós estamos seguros nas mãos dele. Nós até cantamos aqui, muitas vezes seguros estamos nos braços do Senhor, encontramos descanso nos braços do Senhor. Mas muitas vezes nós louvamos, sai dos nossos lábios essas palavras, mas no dia a dia nós vivemos ansiosos, inseguros. E olha só que interessante aqui sobre a ansiedade. Duvidosos. Isso nos mostra que muitas vezes o motivo da tua ansiedade, da minha ansiedade, é a incredulidade. Muitas vezes você é incrédulo, você anda mais preocupado com as coisas dessa vida, com o dia a dia, com a correria, com as coisas desse reino, não com as coisas do reino do céu, que você se torna um incrédulo. Ou talvez você nunca teve uma fé de verdade. Muitas vezes você tem todo o conhecimento da palavra do Senhor, você sabe que não deve ser ansioso, você sabe o que deve fazer, que é o que Paulo vai falar em seguida. Muitas vezes você tem todas essas informações, você sabe de tudo isso, mas você não crê. Você acredita, sim, Deus pode, é verdade, mas você não vive. Você não acredita, você acredita, mas não crê. Você sabe que é verdade, sim, é verdade. Não, concordo, pastor, concordo contigo. Mas você não acredita a ponto de ter fé que Deus é poderoso para te guardar, que Deus é poderoso para te livrar de tudo isso que está acontecendo no mundo, e que Deus está te guardando por mais que a situação ao nosso redor esteja difícil, esteja extrema pobreza e tribulação como a igreja de Filipos, mas que Deus tem nos encaminhado para a vida eterna, e lá então não haverá mais choro, nem dor e nem lamento, porque as coisas velhas são passadas. Tudo isso, então nós acabamos olhando mais para tudo isso do que as coisas que estão por vir. Nós estamos mais focados na esquerda e na direita, e falo isso até politicamente, do que rumo ao alvo, prosseguindo rumo ao alvo. Muitas vezes as coisas do nosso dia a dia, então, mostram as nossas atitudes, o nosso posicionamento, mostram que nós não temos uma fé verdadeira, ou que nós não usamos essa fé, sendo incrédulos no nosso dia a dia. Pense comigo, o apóstolo Paulo preso, essa igreja em extrema pobreza, passando por grandes tribulações, e o apóstolo Paulo fala: alegrem-se no Senhor. Não sejam ansiosos por coisa alguma. Nada nesse mundo pode fazer com que você se torne uma pessoa ansiosa. E a ansiedade, até certo ponto, ela é considerada uma reação natural da pessoa. Muitas vezes até nos ajuda nos nossos medos para tomar algumas atitudes. Muitas vezes você não consegue tomar uma atitude, e a ansiedade até certo ponto ela é natural e ela nos ajuda, faz com que você tome a atitude. Mas ela pode se tornar uma patologia, ela pode se tornar uma doença. E é isso que nós vimos também no domingo passado. Essa doença, se não for, olha só, se não for controlada, a ansiedade pode causar o surgimento de enfermidades psicossomáticas, ou seja, doenças que afetam a saúde física e mental. Olha só elas, quais são algumas dessas doenças: gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia, alergias. Esses são alguns exemplos do que a ansiedade pode causar na nossa vida, e mais que isso, ela pode fazer com que você entre numa depressão extrema, num grau profundo de depressão, tudo por causa da preocupação excessiva. A Bíblia nos diz aqui, em seguida o apóstolo Paulo vai continuar o versículo dizendo que algumas coisas que nós podemos fazer é orar e suplicar a Deus. Ele vai dizer também que nós devemos, e com ação de graças, apresentar todos os nossos pedidos a Deus. A oração é prática diária de um cristão, é a intimidade do cristão. Suplicar é você argumentar com Deus e explicar para Deus o que você está passando, entregar nas mãos do Senhor todas as suas preocupações, tudo que Deus já sabe tudo isso.
Mas Ele é nosso Pai, nós somos filhos e Ele é um Deus relacional. Então nós devemos entregar, orar, clamar e não só isso, agradecer. Ação de graças quer dizer agradecer. Muitas vezes nós focamos tanto no problema, nós chegamos a Deus com uma lista de compras do que nós precisamos, do que nós queremos, e os nossos choros e os nossos pecados e a preocupação do mundo, e nós esquecemos de agradecer por todas as bênçãos que Deus já tem nos dado. Por tudo que Deus já nos deu, pelo resgate dele, pela cruz de Cristo, pela graça, pelo perdão, pela misericórdia. E Paulo diz que uma das maneiras de combater a ansiedade, então, algumas delas é orar, suplicar e agradecer, apresentar os nossos pedidos perante o Senhor. Veja que interessante isso, para que você combata a ansiedade. Muitas vezes você sai correndo e vai logo para o médico tomar um Rivotril, tomar essas drogas que são remédios muitas vezes necessários, mas que também causam outros problemas, né? Mas antes de você correr então para tudo isso, veja na tua vida se não é falta de oração, de suplicar a Deus, de clamar ao Senhor. Veja se também não é ingratidão. Muitas vezes você está pedindo e esquece de agradecer por todas as bênçãos que Deus já tem te dado. E se você acha que Deus não tem te dado bênção nenhuma nesse momento, respire bem fundo, coloca a mão no teu coração, sinta os batimentos cardíacos do teu coração e veja que isso é bênção de Deus. Abra a torneira na sua casa, abra a sua geladeira, por mais que possa não ter tantos alimentos. Pode ser que estamos passando por uma crise, e se você por acaso não tem alimento, nos comunique que nós podemos ajudar vocês. Mas veja que Deus tem nos abençoado em muitas coisas. Nós muitas vezes esquecemos de reparar, de ver todas essas coisas positivas que Deus tem nos abençoado. Nós temos que ver também se nós não estamos mais preocupados com essa vida do que com a palavra de Deus, com os mandamentos do Senhor. Então, antes de você procurar um médico, procurar remédios desse mundo, veja se o problema não é espiritual, veja se não é falta de fé, veja se você não está deixando a tua vida de oração, leitura da palavra, evangelismo, as práticas espirituais de lado, ficar sozinho com Deus, meditar na palavra do Senhor. Veja se você não tem deixado a palavra de Deus e os mandamentos do Senhor de lado. O mandamento do Senhor é: não sejam ansiosos por nenhuma coisa, por nada pode nos deixar ansiosos, mas em tudo, com oração e súplicas e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Agora que você entendeu um pouco do que nós vimos na semana passada, você vai entender esse versículo 7. Continuamos nessa série então, combatendo a ansiedade, e o título dessa palavra de hoje é um guarda para o nosso coração e a nossa mente. Um guarda para o nosso coração e a nossa mente. Essa segunda parte está ali no versículo que nós lemos inicial, então o versículo 7, que diz assim na sua primeira parte: e a paz de Deus. Olha só que interessante. Se você, então, não ser ansioso, ou se a ansiedade vir, você orar, você suplicar, você clamar, você agradecer a Deus, você apresentar os seus pedidos a Deus, você ter uma vida de intimidade a Deus, olha o que o versículo continua dizendo: e a paz de Deus. Então, se você fazer o que está no versículo 6, consequentemente você chega no versículo 7, na paz de Deus. Olha só o que o dicionário português diz que é paz, para que a gente entenda o que o mundo diz que é paz e o que a Bíblia diz que é paz, e o que é a paz de Deus. No nosso dicionário diz assim, que a paz é calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia, de tranquilidade, sossego em que há silêncio e descanso, falta de problemas ou de violência, relação tranquila entre as pessoas. Veja, para o mundo, paz é você estar sossegado, muitas vezes até sozinho, quieto, sem barulho nenhum. Muitas vezes, paz para o mundo é você não ter nenhum tipo de preocupação, então você está em paz. É o mundo não ter crise, não ter fome, não ter violência. Para o mundo, isso é paz. Paz é quando então você tem todas as coisas, não te falta mais nada, você é um ser completo, e o mundo também não tem nenhum crime, nenhuma mentira, nenhuma desavença. Isso é paz. Isso é paz. E as pessoas buscam a vida inteira correndo, trabalhando, estudando para ter paz. As pessoas pensam assim, muitas vezes nós pensamos assim: quando eu ter o carro, então eu vou estar em paz. Quando eu ter a casa, eu vou poder estar em paz, eu vou poder descansar. Quando eu ter as coisas, quando eu alcançar meus objetivos, quando meus planos der certo, quando o meu plano, tudo que eu organizo na minha mente der certo, então eu vou estar em paz. Mas o texto aqui está dizendo: e a paz de Deus. Então hoje vamos entender o que é essa paz de Deus. O Novo Testamento fala sobre dois tipos de paz.
O Novo Testamento fala que temos paz com Deus, mas também fala da paz de Deus. Qual é a diferença de paz com Deus e paz de Deus? Paz com Deus, então, está, para que a gente entenda o que é paz com Deus é o nosso status perante ao Senhor. Como estamos perante ao Senhor nesse momento. Colossenses, no capítulo 1, versículo 21 ao 22. Você pode abrir aí na sua casa também. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Olha que interessante o que a Bíblia nos diz aqui. A Bíblia diz que antes da conversão, antes do novo nascimento, antes de nós crermos em Deus, a nossa vida antiga, nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Por conta de todo o nosso pecado, nossos delitos, as coisas que nós fazíamos contra Deus, toda a rebeldia, todas as crenças erradas, acreditava um pouco na Bíblia e um pouco de tudo, já nem sabe mais o que é fé, não sabe o que acredita de verdade, se era questionado, dizia que acreditava, mas não sabia nem que era Jesus, não sabe o que significa Cristo, não sabe nem o que é igreja, não sabia de nada, não tinha um conhecimento da palavra, estava afastado de Deus e muitos diziam que acreditavam em Deus, mas a grande verdade é que a nossa prática pecaminosa diária mostrava que nós éramos inimigos, nós estávamos lutando, pecando contra Deus diariamente. Mas agora, então, sendo por conta da morte, da crucificação, da ressurreição de Cristo, nós estamos então, fomos justificados. E Romanos, no capítulo 5, no versículo 1 e 2, vai continuar falando sobre isso, e vocês vão entender o que é ter paz com Deus. Nós éramos inimigos, agora temos paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por conta do sacrifício de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, veja bem, a Bíblia diz que Cristo morreu e levou sobre si o nosso pecado foi imputado a Jesus. Esteve sobre Jesus na cruz do Calvário, e a sua ressurreição nos trouxe a justificação. A ressurreição poderosa de Cristo é Deus falando: eu aceito o sacrifício do meu Filho para pagar o pecado daqueles que eu escolhi, daqueles que eu salvei, com o propósito soberano de Deus. Então aqueles que realmente são convertidos, justificados, foram alcançados por essa graça, por conta do sacrifício de Cristo, do sangue derramado, nós que somos lavados e remidos, hoje o nosso status com Deus é outro. Nós temos paz com Deus. Antes o nosso status era de inimigos de Deus. Hoje o nosso status é de amigos de Deus, de filhos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Esse é o nosso status perante o Senhor. Antes nós éramos inimigos, justificados pela cruz de Cristo e ressurreição, pela sua vida. Hoje essa graça chegou até nós e hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Nós temos paz com Deus. A guerra que nós travávamos, a ira de Deus que estava sobre a nossa vida, não está mais. Hoje nós temos paz com Deus. Por isso nós podemos orar, por isso nós podemos suplicar, por isso nós podemos agradecer, por isso nós podemos apresentar os nossos pedidos de oração, a nossa ansiedade, a nossa angústia, os nossos medos, os nossos temores, nós podemos apresentar a Deus, porque hoje nós estamos em paz com Ele. Amém? Mas o que é então que o texto está dizendo aqui? Paz de Deus. Agora nós temos a paz com Deus, mas veja bem, você pode talvez ter a paz com Deus, ser alguém realmente salvo, alguém convertido, mas pode ser que você não tenha experimentado a paz de Deus.
Pode ser que você não seja mais inimigo de Deus, mas você vive uma vida de preocupação, de ansiedade, colocando a tua esperança nas coisas dessa terra, nas vacinas, no mercado, no comércio. Às vezes você coloca a tua esperança e segurança no teu plano. Eu tenho um plano na minha cabeça e eu vou seguir esse plano. Então, se der tudo certo, a minha segurança está aqui nos meus próprios braços. Muitas vezes você é salvo, você tem paz com Deus, mas você ainda não tem experimentado, usufruído da paz de Deus. Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e 23, o texto que fala sobre, Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ou seja, as obras da carne e a obra do Espírito, o fruto do Espírito, não frutos, o fruto do Espírito, o Espírito Santo frutificando em nós algumas características. Veja o que diz o texto, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O texto está nos dizendo aqui que a paz é um fruto do Espírito. Então nós podemos entender que paz de Deus, a paz de Deus é uma qualidade espiritual, é o subproduto da oração. Se você ora, se você tem uma vida de intimidade com Deus, a consequência disso é você experimentar a paz de Deus. Agora vocês entenderam por que eu tive que me prolongar para dar uma repassada, uma repaginada no versículo 6? Porque se você orar, você suplicar, você agradecer a Deus, se você ser íntimo de Deus, se você ter uma vida de intimidade com Deus, você levar toda a tua angústia, tudo o que você precisa, confessar os seus pecados, você ser íntimos, amigos de Deus, se você usar dessa oportunidade, desse privilégio que você tem, que eu e você temos agora sendo amigos de Deus, que é a oração, então a paz de Deus vai estar na nossa vida. Essa qualidade espiritual que faz parte do fruto do Espírito Santo, ela vai fazer parte da minha e da sua vida. O que eu estou dizendo aqui, eu estou repetindo o que a Bíblia diz, e eu estou dizendo para você, que se hoje, como eu tenho dito as outras vezes, a tua vida vai mudar, exatamente se você fazer isso. Você tem paz com Deus, e agora você, para usufruir a paz de Deus, você tem que ser íntimo de Deus, levar uma vida de oração. E a grande verdade é que nos últimos tempos fala-se muito em oração, mas se ora muito pouco. Nós falamos tanto da importância da oração, nós falamos tanto do benefício da oração, e a paz de Deus é um benefício da oração. Se você ora, é íntimo de Deus, o poder de Deus se manifesta em você e você fica em paz. Mas nós repetimos muito essas palavras e praticamos pouco. Se você de fato praticar a oração, ser íntimo de Deus, e não por interesse, mas porque Ele é nosso Pai, não pelo que Ele pode fazer nas nossas vidas, mas porque Ele é soberano, um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de ira, um Deus poderoso, um Deus criador, um Deus resgatador, um Deus gracioso, um Deus bondoso, porque Ele é. Se você orar, não pelo que Ele pode fazer na sua vida, mas pelo que Ele é, se você querer ser íntimo desse Deus que nos ama incondicionalmente, eu tenho certeza que você vai deixar a ansiedade de lado, a preocupação de lado, e você vai experimentar a paz de Deus. E eu estou falando isso porque eu pratico isso, porque eu vivo isso. Nos meus momentos de maior preocupação, a paz de Deus me toma de tal maneira que quando eu me comunico, quando eu sou íntimo de Deus, quando eu tenho uma vida de oração, a gente se levanta da oração já com tudo mais claro, conseguindo observar bem, com a nossa mente centrada, organizada e conseguindo saber quais são os passos que devemos tomar. A paz de Deus é uma qualidade espiritual. João 14, 27, Jesus estava falando já aos discípulos ali sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, dizendo que iria para o céu, que iria para a casa do Pai, ia preparar morada para nós. No versículo 6 ali ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas lá no versículo 27 de João capítulo 14 ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vocês conseguiram entender a diferença da paz de Deus e a paz do mundo? A paz do mundo depende das circunstâncias. A paz do mundo depende de você ter todas as coisas que você quer, do mundo não ter violência, de você muitas vezes estar em silêncio, talvez sozinho, das pessoas te agradarem, fazer tudo o que você quer, então você vai estar em paz. A paz do mundo depende das circunstâncias, do que está ao redor. Se tudo ao meu redor estiver bem, estiver tudo no seu lugar como eu quero, então eu estou em paz. A paz de Deus não depende disso.
Jesus nos deixou a paz dele, que é algo espiritual, não é algo que é igual a do mundo. A ideia do shalom judaico, da paz, é uma ideia de que independente de tudo que esteja ao seu redor, por mais que tudo ao seu redor possa estar mal, você está em paz. E a paz de Deus não é aquela pessoa que é despreocupada, está passando fome e está tudo certo, está desempregado e está tudo certo. A paz de Deus não é alguém que está despreocupado, não, é alguém que se preocupa, que organiza a sua vida, que está projetando coisas para a sua vida, mas não deixa que nada lhe tire a paz de Deus, nada exterior. Nós programamos, muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. Nós calculamos as nossas dívidas com o salário, nós esperamos receber, nós esperamos o mundo melhorar, mas isso não tira a paz de um cristão que tem uma vida de comunhão, de oração e experimenta a paz que Jesus nos deixou. Essa paz que Cristo nos deixou, ela é diferente das coisas que nós vemos lá fora, do que o mundo diz que é paz. Essa paz de Deus vem através da cruz, do sangue de Cristo, que hoje nós podemos experimentar e usufruir. Se você tem uma vida de oração, consequentemente você experimentará a paz de Deus. É a confiança, é o descanso no Senhor. Você, quando tem uma vida de oração, você confia mais em Deus. Você está próximo de Deus. E o que pode atingir, o que pode tirar, o que pode fazer com que nós sejamos tirados da mão do Senhor? Nada. Então nós ficamos em paz. Nós temos descanso. A nossa mente atribulada, cheia de preocupações, quando nós oramos, a nossa mente é organizada, a nossa mente fica em paz. O nosso corpo, toda a tensão do nosso corpo, dos nossos nervos, dos nossos músculos, por conta da preocupação, toda a depressão, ela se vai, porque nós encontramos alegria no Senhor, paz no Senhor, descanso no Senhor, segurança no Senhor, certeza de salvação, e nós sentimos o amor e o poder de Deus em nossas vidas, de maneira que nada exterior possa fazer com que nós venhamos nos preocupar extremamente. Nada pode nos tirar essa paz de Deus, agora que nós temos a paz com Deus. João 16, versículo 33, Jesus continua falando a seus discípulos, e ele diz assim, João 16, 33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. A paz de Deus está em Cristo Jesus. Por conta do sacrifício de Cristo, hoje nós temos paz com Deus, e por causa da paz de Deus, nós podemos usufruir da paz. Hoje, por ter paz com Deus, nós podemos usufruir da paz de Deus que está em Cristo Jesus. E você entendendo isso, você vai entender por que esse versículo termina dessa maneira. Jesus estava explicando algumas coisas para aqueles discípulos, eles diziam, não, eu digo isso para que vocês não se sintam aflitos, para que vocês não se tornem ansiosos, para que vocês tenham paz em mim, ele diz. A paz que você procura lá fora, no teu trabalho, no dinheiro, no mundo, nos teus planos, nos teus próprios esforços, a paz que você acha que quando então a justiça for correta, quando não tiver mais crimes, essa paz ilusória que o mundo tenta nos oferecer, tudo que essa paz que você está procurando lá fora, a paz verdadeira, descanso e confiança, você vai encontrar em mim. Tenham paz em mim. E olha que Jesus fala bem assim, olha só como ele diz no final, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo assim, não importa a circunstância que está ao teu redor, eu já vou dizer para vocês, olha só, vocês vão me seguir? Vocês vão ser meus seguidores, apóstolos, pastores, discípulos, homens e mulheres de Deus? Então eu vou dizer para vocês, vocês vão passar aflições nesse mundo. Jesus está dizendo para eles, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser caluniados, muitos serão mortos, muitos serão entregues aos tribunais, mas eu quero dizer para vocês que eu venci o mundo, e a paz agora está nele. Esse que venceu o mundo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é esse que nos transmite essa paz, que quando nós estamos próximo dele, veja, Deus ele protege o Filho, ele guarda o Filho, ele glorificou o Filho. Então se nós estamos próximos de Jesus, nós experimentamos essas bênçãos de Deus que foram derramadas nas nossas vidas através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo Jesus, ele é o nosso único mediador. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele que nos trouxe a paz, essa paz com Deus, e agora essa paz de Deus. Então, se nós temos comunhão, obediência, uma vida de oração, uma vida de agradecimento, uma vida grata no Senhor, nós podemos experimentar a paz de Deus.
E olha só que interessante, você então muitas vezes não tem experimentado essa paz, mas se você tem a paz com Deus, por conta da paz com Deus, agora você pode experimentar a paz de Deus. Se você tem uma vida de oração, você vai chegar na paz de Deus. E o texto continua, ou melhor, Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, você que está com a sua Bíblia aberta, você pode ler aí, continuando. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, e que é um texto também muito conhecido, versículo 11 ao 13 diz assim de Filipenses 4: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Em outra tradução pode estar escrito assim: aprendi o segredo de viver bem em qualquer situação. Paulo aprendeu o segredo de não se importar, veja bem, de não fazer com que as circunstâncias tirem a paz. Ele aprendeu o segredo de estar bem em toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu como se fortalecer no Senhor. E ele diz aqui: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por dificuldade, por prisão, por naufrágio, apanhar, ser apedrejado, passar por várias torturas que o apóstolo Paulo passou, ser chicoteado, posso passar fome, posso estar com roupa ou sem roupa, posso estar padecendo necessidade, posso passar qualquer circunstância, quer ter de tudo ou quer não ter nada. Eu aprendi o segredo o segredo da oração, o segredo da comunhão, o segredo da obediência, o segredo de estar próximo de Deus. Ele aprendeu o segredo de orar, de estar em comunhão com Deus, de suplicar e agradecer ao Senhor, porque todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Se nós estamos em Cristo Jesus, então nós podemos experimentar o que o apóstolo Paulo tinha experimentado já naquela época e tem falado para as igrejas. O texto continua então: e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Veja que interessante, por isso que as pessoas lá fora, Jesus falou: eu não dou a paz como o mundo dá. Eu não dou, não é a mesma paz deles, é uma paz espiritual que só está em mim, Jesus está falando. Essa paz você não encontra em lugar nenhum, só encontra na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz excede todo o nosso intelecto. A nossa mente não consegue compreender. Veja bem, nós os cristãos não conseguimos compreender toda essa paz. A palavra grega usada aqui, ela tem como significado manter-se sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição e autoridade, poder. A paz de Deus é superior, ela tem maior poder, maior autoridade de qualquer coisa que está ao nosso redor. Então a paz de Deus que excede todo entendimento, ela é mais poderosa, ela é superior do que o nosso entendimento. Nós podemos tentar entendê-la, mas ela é superior. E por ela ser uma característica, uma questão espiritual, por ela ser transcendente, por essa paz ser algo espiritual, a nossa mente não consegue compreender. A nossa mente é superada por essa paz. Por isso as pessoas lá de fora vão dizer assim: mas como é que o mundo está assim, você está despreocupado? Ou você está aí feliz, como se nada tivesse acontecendo no mundo? Não, calma aí, eu não estou despreocupado. Pelo contrário, nós temos tomado as precauções, nós como igreja, não estamos mais tendo culto público, só vêm aqui as pessoas que são necessárias para a manutenção do culto, estamos transmitindo ao vivo os cultos, nós não estamos despreocupados. Nós não estamos desleixados. O que acontece é que nós não estamos preocupados excessivamente, nós não estamos desesperados, ansiosos, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, você não vai conseguir. Se o cristão não consegue, você que está lá fora muito menos, você só consegue experimentá-la. Você consegue sentir essa paz, você consegue ter essa paz, mas você não consegue compreender. E as pessoas lá fora vão achar que você é despreocupado, que você é desleixado, que você não se preocupa com o salário, que você não se preocupa com a nação, que você não se preocupa com as pessoas. A grande verdade, não. Nós nos preocupamos, nós ajudamos, auxiliamos, estamos aqui pregando o Evangelho, mas essa paz de Deus que nós sentimos dentro de nós, ela excede o nosso intelecto, o nosso raciocínio, e ela faz com que nós estejamos bem, seguros e descansando no Senhor. Não importa a circunstância, mesmo que você não consiga compreender, a paz de Deus é transcendente, ela excede o nosso raciocínio, a nossa compreensão. Nós não temos razões aparentes. A grande verdade é essa: o cristão não tem nenhuma razão aparente.
Nós não temos uma razão aparente para estar bem, para estar em paz. Nós não temos uma razão baseada nas circunstâncias para estar em paz. Mas nós temos todas as razões para estar em paz em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus, o que nós precisamos mais? Nós somos salvos, o que você precisa mais? Nós temos a graça de Deus, o que qualquer um de nós precisa mais? Deus falou a Paulo, a minha graça te basta. A graça basta, a graça é o suficiente. Por mais que as pessoas lá fora não compreendam, não tenham o conhecimento dessa paz, não tenham sentido essa paz, mas nós estamos em paz, nós podemos sentir essa paz que excede todo entendimento. Essa paz, ela supera todo o nosso planejamento. Você acha muitas vezes então que você planeja a sua vida, quando você ter as coisas que você quer, quando você conseguir planejar o teu dia, planejar a tua semana, então você pode sentar e descansar no final do teu dia e pensar assim, nossa, consegui atingir meus objetivos. Isso traz um conforto. Mas é a paz que o mundo dá. A paz que, se você errar em algum momento do teu dia e não der certo como você planejou, essa paz desmorona tudo. A paz de Deus não. A paz de Deus permanece. A paz de Deus, ela está dentro de nós, entranhada naquele que é íntimo do Senhor, naquele que ora. E ela excede todo o raciocínio, todo o nosso planejamento, todas as coisas que nós programamos. A paz de Deus excede tudo. O texto continua dizendo ali, a paz de Deus que excede todo o entendimento, ela excede todo o raciocínio, e ela é como um guarda, a Bíblia vai dizer aqui. Vou tentar explicar para vocês, um pouco ilustrar para vocês. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará. A palavra grega aqui é freurio. Essa palavra grega usada aqui, ela é uma expressão usada naquela época como um guarda. Paulo está dizendo aqui, veja bem, as cidades daquela época, muitas delas, o Império Romano mandava guardas, sentinelas para estarem guardando. Filipos era uma das principais cidades. Com certeza tinham guardas nas muralhas da cidade, guardando essa cidade. Com certeza tinham guardas nessa cidade, fazendo a vigília, como no Velho Testamento o atalaia, o vigia da torre. Essa cidade então ela tinha guardas, ela tinha pessoas vigiando, pessoas vigilantes. Paulo está falando aqui que a paz de Deus ela é como um guarda armado. A paz de Deus é um guarda armado. Por isso que vocês vão entender o título dessa pregação. Um guarda para o nosso coração e para as nossas mentes. O Paulo está falando aqui, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará, ela é como um guarda armado. Ela está ali no nosso coração e na nossa mente, que nós já vamos ver em seguida, como um guarda armado. Assim como os guardas estavam na porta da cidade, vendo quem podia, quem não podia entrar, se não era um intruso, se não era um espião, se não era alguém que queria fazer maldade para as pessoas dessa cidade. Ali está a paz de Deus como um guarda armado. É isso que o texto nos diz no nosso coração e na nossa mente. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é como um guarda armado. E o texto continua, guardará os seus corações. Olha só que interessante aqui. O texto aqui é empregado a palavra coração como o nosso homem interior, as nossas emoções. O que Paulo está falando aqui é que a paz de Deus vai guardar as suas emoções, vai guardar as minhas emoções, vai guardar o nosso homem interior. Veja, o apóstolo Paulo passou por surras, os cristãos pelo mundo inteiro são torturados, sofrem fome, o corpo para o lado de fora está a se desgastar, como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, se não me engano. Mas, aos Coríntios? Qual que é o versículo? Aí, ó, o irmão tem a tatuagem desse versículo. Então, se o nosso corpo, o nosso homem exterior esteja desgastado, mas interiormente Deus tem nos guardado, Deus tem nos renovado. Então, a paz de Deus guardará os nossos corações, as nossas emoções, o nosso homem interior. Romanos 9, versículo 2. Abram em Romanos 9, versículo 2. Para que vocês entendam por que Paulo coloca aqui o coração como fonte da emoção, como lugar onde as emoções são guardadas. Romanos 9, versículo 2 diz assim: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo aqui estava falando sobre os seus conterrâneos, sobre os judeus. Paulo estava falando de alguns sofrimentos que ele tinha ali, e ele nos mostra que do coração
né, ali ele estava com o coração repleto de angústia, o apóstolo Paulo estava com o coração repleto de tristeza. Então, para que vocês entendam o que é o coração aqui nesse texto, vocês entendam que o coração descrito aqui é as nossas emoções, é a nossa parte emocional. Filipenses, aí nesse mesmo livro, Filipenses, no capítulo 1, se você for olhar 2, 3 folhas, você vai conseguir ver aí, no versículo 7, o apóstolo Paulo dizendo assim: é justo que assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendam, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Paulo está falando que se alegra por essa igreja, que ora por essa igreja, no texto que vem anteriormente. E ele diz aqui, e é justo, é correto que eu me sinta assim, porque vocês estão no meu coração. Então eu me alegro em meu coração, eu estou contente, eu oro por vocês, eu me sinto feliz por vocês, porque vocês estão no meu coração. Paulo está falando de algo sentimental, está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A grande verdade é que o texto está falando aqui: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, porque o nosso coração enganoso, quando está afastado de Deus, ele diz assim, é uma crise fatal, nós não vamos nos recuperar, pessoas vão morrer, pessoas vão, e não tem solução, não tem saída, as nossas emoções vão dizer assim, o nosso coração vai dizer, é fatal, não tem mais como sair dessa crise, nós não vamos conseguir nos recuperar, essa tristeza não vai passar, essa ansiedade não vai passar, essa depressão não vai passar. Você começa a ficar desesperado, as suas emoções começam a aflorar, você começa a entrar em desespero, você começa a ter preocupações excessivas, você não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde correr, e as suas emoções tomam conta, você não consegue mais enxergar uma saída. Como diz, você não consegue ver a luz no fim do túnel. Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, a nossa emoção tomou conta, a gente se desespera, muitas vezes a gente quer deixar tudo, acabar com tudo, abandonar tudo, a gente não sabe mais o que fazer, a gente não vê as coisas acontecendo, às vezes a gente não está sendo grato, orando e clamando a Deus, e a gente olha para as circunstâncias e o nosso coração diz para nós, é fatal, você não vai mais conseguir sair dele, não tem mais saída. E você entra em desespero, e você acaba se afastando mais e mais de Deus, quando deveria estar próximo. O que acontece é que então, a paz de Deus vai estar ali na porta do seu coração, não deixando essas emoções entrarem. A paz de Deus vai fazer com que você experimente emoções boas. E olha só, se nós temos a paz de Deus, se nós temos a paz com Deus, se nós abrirmos o nosso coração para Deus, olha só como é um coração de alguém que está com Deus. Você lembra que em Romanos capítulo 5, versículo 1, nós falamos que por conta da morte de Cristo, da justificação, agora nós temos paz com Deus? Olha o que Paulo vai falar no versículo 5 de Romanos 5. Ele diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha só a diferença de alguém que tem o amor de Deus, a paz de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E nós temos essa esperança não nos decepciona. Nós que estamos aqui, terminamos sexta-feira o capítulo 5 do curso da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós entendemos bem o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós temos segurança no Senhor. Nada pode nos tirar da mão do Senhor, nós somos salvos. E essa esperança não nos decepciona, e uma das certezas que nós temos que não seremos decepcionados quando chegamos na presença do Senhor, Ele vai dizer, bem-vindos são vocês, porque Ele nos salvou, a nossa salvação não depende de nós, depende da graça de Deus, da bondade de Deus, e Ele nos guarda até a salvação. Se você crê na palavra do Senhor, é isso, a salvação é pela graça, nada pode fazer com que você seja tirado das mãos do Senhor. Ele é o bom pastor, e isso nós já vamos ver lá na frente. Então, se você é uma pessoa que experimenta a paz de Deus, você tem essa certeza. Você tem paz com Deus, e agora você tem o amor de Deus e a paz de Deus no seu coração, você tem essa certeza, essa esperança que não te decepciona. O que pode te fazer? O que o mundo pode te fazer se você sabe que está caminhando para a salvação? Se você sabe que Deus não vai te decepcionar, que Ele é fiel para te guardar até o dia do juízo? Por que você vai ser ansioso se você tem uma vida de intimidade e de amor com esse Deus? Veja também em Colossenses capítulo 3, versículo 15 ao 16, como é alguém que tem a paz de Deus. O texto diz assim,
Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, e com toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Alguém que tem no coração a paz com Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo, é alguém que louva a Deus, que ensina os irmãos, que vive em paz e unidade, que clama a Deus, que ora pelos irmãos, alguém que se alegra em cânticos espirituais, alguém que está na presença de Deus, que está com o coração cheio de louvor, que está com o coração cheio da graça de Deus e dessa esperança de salvação, a esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, vindo do céu ao nosso resgate, ao resgate da igreja, o resgate nosso. O que pode nos tirar essa paz de Deus, que é como um guarda guardando os nossos corações? 2 Tessalonicenses 2, versículo 16 e 17, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Esse Deus que nos resgatou, esse Deus que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, esse Deus que fortalece o nosso coração, que nos dá ânimo para que a gente continue na obra do Senhor, para que a gente prossiga na obra do Senhor, e não só por obras, mas por palavras, glorifiquemos a Deus. 2 Tessalonicenses 3, capítulo 3, versículo 5 diz assim, o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Veja a diferença. Alguém que está atribulado no mundo, buscando a paz do mundo, buscando a certeza no mundo, tem o coração cheio de conflito, de insegurança, de incerteza, uma pessoa desesperada, uma pessoa que é pessimista. Mas eu acho que não vai melhorar não. Mas e começa a se preocupar e não consegue dormir. Você não tem visto nos dias de hoje inúmeras pessoas sendo sobrecarregadas por essa ansiedade, por esse mal do século? Mas a pessoa que tem a paz de Deus é uma pessoa grata, uma pessoa que louva, uma pessoa que se alegra, uma pessoa que tem um guarda na porta do seu coração, não deixando que nenhum tipo de emoção negativa entre. Por mais que ela queira entrar, você corre a Deus em oração, você tem intimidade com Deus e essa paz de Deus entra nas nossas vidas, nos protegendo e não só no nosso coração. O texto continua dizendo assim, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes. E agora não está mais falando simplesmente do nosso homem interior, mas está falando dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio. A paz de Deus, ela guarda os nossos sentimentos, mas guarda também o nosso pensamento. Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 a 8 diz assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É exatamente isso. Quem está com os olhos fixos nessa vida, nas coisas que são da carne, nos benefícios dessa vida, ela pensa no que é da carne. Mas quem vive segundo o Espírito, segundo a lei de Deus, ela tem os pensamentos que o Espírito, que as coisas do Espírito tem, do Espírito Santo tem, do Espírito de Deus tem. Quem pensa da carne, quem age segundo a carne, tem pensamentos de morte, pensamentos negativos. Por isso que muitas pessoas sofrem diariamente por medo de morrer. Existem pessoas que diariamente têm medo da morte. Eu não estou falando de alguém despreocupado, lembre-se. Não é alguém inconsequente. Mas pessoas que têm medo de morrer, pessoas que têm medo de pegar uma doença, como agora essa pandemia, e morrer. Pessoas que têm medo da morte. Os pensamentos da carne é morte. Os pensamentos da carne não tem saída. Os pensamentos da carne não vai dar certo. Os pensamentos da carne não vamos conseguir. Mas os pensamentos do Espírito é vida e paz.
Aqueles que vivem conforme o Espírito, eles têm pensamento de vida e de paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. As nossas emoções estão guardadas e os nossos pensamentos estão guardados. Olha só, eu vou repetir. O coração vai dizer, é uma crise fatal, nós não temos como conseguir. Você entra em desespero, você fica com medo, você fica angustiado, você fica preocupado, você fica ansioso. E a mente vai dizer assim, estatisticamente, pensando aqui, observando a situação ao nosso redor, a mente racional, os pensamentos vão dizer assim, calculando aqui, o coração está certo, não vamos conseguir. Então o coração vai fazer, essas emoções negativas vão fazer com que você se desespere e não tem mais saída, e a mente vai dizer, pois pensando bem não tem mesmo. Os nossos pensamentos são afetados pelas emoções do nosso coração, nós observamos as coisas ao nosso redor, nós refletimos, raciocinamos e diz não tem saída. Mas quando nós usufruímos da paz de Deus, é como se então o castelo da nossa vida, pense o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente como um castelo, todo murado, e está lá a paz de Deus armada na frente, na porta. Quem é você? Ansiedade? Não pode entrar. Medo? Não, você não pode entrar. Angústia? Não pode entrar. A paz de Deus está ali guardando o nosso coração e a nossa mente. Por isso que o cristão que experimenta uma vida de intimidade, de oração a Deus, de clamor a Deus, de agradecimento a Deus, uma vida íntima com Deus, ele não experimenta essas coisas. Essas coisas vêm até a vida dele, essas coisas vêm no nosso pensamento, vêm no nosso coração, mas a paz de Deus está como um guarda armado. Aqui você não passa, aqui você não entra, aqui você não pode agir. Pessimismo, angústia, tristeza. Não estou falando que o cristão não entra em depressão, não estou falando que o cristão não vai ser atingido pela ansiedade, eu estou falando que a paz de Deus vai fazer com que tudo isso seja excluído. Está aqui dentro do coração, sai fora. Está aqui dentro da mente, sai fora. Aqui não é o teu lugar. Você é o templo do Espírito Santo. Deus derramou o amor dele sobre as nossas vidas. Nós temos uma esperança que ninguém pode tirar das nossas mãos. Nós temos paz com Deus e a paz de Deus guardando os nossos corações. Não há nada, meus irmãos, não há nada que possa nos fazer perder essa paz como um castelo. E o texto continua dizendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente, ela está em Cristo Jesus. Olha só que interessante, o versículo 7 termina em Cristo Jesus. Essa expressão é usada 174 vezes no Novo Testamento. Em Cristo Jesus. A paz de Deus em Cristo Jesus, a segurança em Cristo Jesus, o amor em Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus, a graça em Cristo Jesus. Nós temos os benefícios do reino de Deus, o fruto do Espírito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos deixou a paz, não como o mundo deixa, mas a paz, segundo Ele, uma paz espiritual. Filipenses, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo já começa usando essa expressão, nesse livro que vocês estão lendo comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Filipenses 1, versículo 1, Paulo está falando à igreja, ao rebanho, às ovelhas, aos santos, está falando aos pastores, os bispos, os presbíteros, a liderança da igreja, aos diáconos da igreja. É assim que é formada a igreja. São líderes, diáconos, ajudantes e a igreja, o rebanho, as ovelhas. E Paulo está cumprimentando eles e diz assim que vocês são santos em Cristo Jesus. Santidade é encontrada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, 174 vezes no Novo Testamento, atribuindo a Jesus Cristo, assim como tem atribuído a paz aqui. João capítulo 10, versículo 25 ao 30. Eu vou esperar vocês abrirem esse texto. Se você na tua casa tem a sua Bíblia, seja no livro ou no aplicativo, no celular, abra em João capítulo 10, versículo 25 ao 30. João capítulo 10, versículo 25 ao 30. João é o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus está falando nesse momento. João 10, 25 ao 30 diz assim:
Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Jesus está debatendo, falando com os fariseus, com os judeus, a liderança judaica daquela época. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creram. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Jesus fez algumas obras, curas, milagres, e aquelas pessoas não acreditavam. E Jesus disse que eles não acreditavam porque não eram as ovelhas de Jesus. Vocês não são minhas ovelhas, por isso vocês não creem. Hoje nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, nos deu a vida eterna, nos resgatou, nos chamou das trevas para a luz. Nós cremos nele, obedecemos ele, vivemos com ele, oramos, temos ele é nosso mediador. Nós sabemos as obras, nós temos o conhecimento das obras. Mas olha só o que ele está dizendo aqui, que muitas pessoas não creem nas obras dele, porque não são as ovelhas dele. Mas se você crê em Cristo, e você é a ovelha dele, você é de Deus, você é uma pessoa que quer aprender mais da Bíblia, você quer seguir os caminhos do Senhor, ele continua dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A verdadeira ovelha do Senhor é aquela que segue a Cristo, que obedece ao Senhor, que cultua a Deus, que faz parte da igreja de Cristo, do corpo. Não é aquele que vai em uma, vai em outra, vai em outra, vai em outra, vai em outra. Pode ser que você ainda não tenha encontrado o lugar que Deus te chamou, mas não é aquela pessoa que acha que pode agir de qualquer maneira. Não, ela segue os mandamentos. A igreja desde o começo se organizou, bispos, apóstolos, pastores, diáconos, e a igreja organizada. A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do pastor, e o pastor conhece ela. E o texto continua dizendo assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Cristo deu a vida eterna, e jamais quem tem a vida eterna perderá a salvação. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior que todos. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Não há nada, não há ansiedade, não há medo, não há pecado. Aqueles que seguem o Senhor Jesus, que são as verdadeiras ovelhas, nunca perecerão, já passaram da morte para a vida. Cristo é a ressurreição e a vida, nós estamos nele, nós somos dele, ele nos resgatou, nos comprou com o seu sangue. Não há ansiedade, preocupação, angústia, temor, nada pode nos tirar da mão dele, a menos que você não acredite que ele é o bom pastor. A menos que você duvide que Cristo é o bom pastor, a menos que você duvide do poder de Deus, porque Cristo está falando aqui: o meu Pai é mais poderoso que tudo, e ninguém pode tirar as minhas ovelhas da mão dele, e eu e o Pai somos um. Você só pode passar por essa situação se você não acredita em Deus, se você não acredita no poder de Deus, se você não acredita em Cristo. Mas se você acredita, se você é ovelha, se você segue, se você busca ser obediente, ou a partir de hoje você tem clamado ao Senhor através dessa pregação: Pai, eu quero obedecer, eu quero ser obediente, eu quero ser membro da tua igreja, eu quero fazer parte do teu corpo, eu quero sentir essa paz, eu quero ter uma vida íntima contigo. Eu não sabia disso, mas agora eu estou sabendo, e eu sei que você é poderoso, e o Senhor me salvou, e nada, nem ninguém pode me tirar da sua mão. Nada, nem ninguém pode nos tirar da mão do Senhor. Você crê na obra de Cristo? Você crê que Cristo é o bom pastor? Ou você crê que Ele é um irresponsável, que Ele te salvou, mas Ele te perdeu? Cristo é o bom pastor, ninguém pode nos tirar da mão dele, ninguém pode tirar você da mão dele, ninguém. Você tem paz com Deus, experimente agora essa paz de Deus na sua vida. Ore, seja íntimo do Senhor, louve a Deus, agradeça a Deus, entregue a tua ansiedade ao Senhor. Faça isso agora. Quando nós terminarmos essa palavra, nós vamos orar. Ore, entregando tudo às mãos do Senhor, dizendo: Pai, eu sou teu, me guia, toma o controle da minha vida, eu sou teu. A segurança não está mais no mundo, não está nas tuas mãos, você está nas mãos do Senhor. Troque a sua vida de ansiedade, deixe a ansiedade de lado, troque. Eu faço esse apelo aos irmãos que estão aqui, como os irmãos que estão em casa: troque as suas preocupações mundanas, troque a sua ansiedade mundana, carnal, contra Deus, troque tudo isso pela paz de Deus. Se você está na tua casa e você ainda não tinha ouvido a palavra, ou não tinha sido tocado pelo Espírito Santo, ore, feche os seus olhos depois comigo e diga: Pai, eu quero sentir isso, eu quero ser teu. Se até hoje eu vivi uma vida errada, uma vida de engano, uma vida buscando a paz no mundo, buscando com as minhas próprias forças, Pai, hoje eu quero deixar tudo para trás e quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Depois ore comigo a respeito disso. Troque a ansiedade pela paz de Deus.
Troque a ansiedade pela obra salvadora de Cristo. Troque todas as coisas. A palavra do Senhor diz que o reino do céu é como um homem que acha uma pérola, que acha um tesouro maior que todos os outros, e ele vende tudo que ele tem para ficar com aquilo. Ele se desfaz de tudo que está ao seu redor, de tudo, a sua confiança em si mesmo, para ficar com esse tesouro que é maior do que todas as coisas. Essa paz de Deus, ela destrói toda a ansiedade, destrói o medo, ela destrói toda a angústia. Essa paz de Deus, ela completa o nosso ser, ela nos faz descansar, nos faz estar bem perante a situação do mundo. Ela é como um guarda armado. Essa paz é como um guarda armado no nosso coração. E tudo isso só pode chegar até você se você crer em Cristo Jesus. Se você estiver em Cristo Jesus, por conta da cruz do Calvário, do sangue derramado, muitas vezes você sabe todas essas coisas, mas não tem vivido. Eu digo para você, faça isso a partir de hoje. Ore, suplique, troque a sua ansiedade pela paz de Deus, que ela guardará o seu coração e a sua mente. Creia e viva poderosamente a palavra de Deus. Cristo morreu, ressuscitou, e hoje nós somos justificados, nós temos paz com Deus, nós podemos orar a Ele, esse Deus que nos ama tanto. E Romanos, no capítulo 8, versículo 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti sofremos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, se coloque em pé na sua casa, orem comigo. Se coloque prostrados perante os pés do Senhor. Você que pode estar preocupado, que pensando o que será desse mundo, essa crise, essa pandemia, guarde o seu coração no Senhor, descanse no Senhor, ore ao Senhor, seja íntimo do Senhor. As ovelhas jamais serão arrebatadas da mão do nosso bom pastor.